Quer saber os animes que tiveram suas continuações confirmadas, novas adaptações incríveis e maravilhosamente belas que foram anunciadas e demais notícias interessantes no mundo dos animes? Então fica até o final para não perder nenhuma delas. E aí, meus queridos, bora para aquele vídeo mensal trazendo um aglomerado de informações sobre os nossos queridíssimos animes, que vai desde continuações muito aguardadas, novas adaptações que com certeza vão ter um hype tremendo, além de várias outras notícias, como por exemplo, o encerramento de uma novel aí de um manhwa muito famoso, e por aí vai. Iniciando com as continuações, no finalzinho ali do mês passado, a gente teve a confirmação do Make Heroine ga Osugiru, ou Too Many Losing Heroines, com a segunda temporada ainda sem data de estreia. Esse que é um anime de romance não muito romântico, já que ele fala da parte ruim da coisa, quando um garoto solitário vê sua colega tomando um tocaço histórico e em seguida fazendo algo peculiar, o que faz eles se aproximarem, mas o que acontece no geral é o garoto se envolvendo nas outras várias rejeições amorosas de todas as garotas populares da escola, e aí cabe a ele encontrar um meio aí para ajudar elas a superar essas decepções. Um anime que foi muito bem recebido, teve uma nota altíssima, e embora eu goste de romance, foi um anime que não me prendeu muito, mas tem sim bons momentos de comédia, e agora pra continuação vai ter novas garotas, novas rejeições, e provavelmente um amadurecimento a mais do protagonista, conseguindo ajudá-las de fato a encontrar um caminho feliz. O Isekai non-Biri Nonka é o outro que vai ter a sua segunda temporada, já confirmado para algum momento de 2026. Esse que é aquele Isekai que a gente já conhece, mega clichê, de um cara quase quarentão que teve uma vida horrível e quando empacotou recebeu como recompensa um desejo à sua escolha, sendo a de virar um agricultor. Que escolha do caralho! Como bônus, ainda ganhou ferramentas épicas para todo tipo de trabalho, desde uma enxada para arar a terra a um machado para cortar madeira, e aos poucos, em volta dele, vai se aglomerando várias raças que toda a história desse tipo tem, com uma elfa, uma loira, monstros e até um dragão, basicamente construindo uma vila. E mesmo dizendo que é clichê, isso e aquilo, ironicamente ele recebeu uma nota bem alta para uma obra nesse estilo. O Devil May Cry, que não é um anime de fato, já que se trata de uma animação ocidental, mas enfim, uma obra que chama bastante atenção dentro desse mundo e que vai ter também uma segunda temporada. A série não segue fielmente os jogos, mas ela tem uma espécie ali de reinterpretação, o que pode ter gerado o desinteresse de muitos, sobre um caçador de demônios que enfrenta as várias criaturas infernais enquanto descobre segredos sobre o seu passado. E agora na continuação sabe-se que ele vai confrontar o seu irmão, dando mais ação e muito melhor, já que o próprio pessoal envolvido na adaptação falou que a segunda temporada é uma série muito diferente, porque o Dante vai subir de nível, então o negócio vai ser um pouco mais frenético. O maravilhoso Made in Abyss, que tem um lugar no coração de todo mundo e também nas memórias, aquelas problemáticas e desconfortáveis. E só quem não viu essa maravilha ainda é que não estava esperando essa continuação, que já estava previamente confirmada, mas agora é 100% real, sendo a parte 1 de uma série aí em formatos de filme, como a gente já teve, para algum momento de 2026, ou seja, tá quase aí. Para quem não viu, eu super indico esse anime que fala de uma garotinha exploradora que mora numa ilha onde tem um buracão enorme no meio, com monstros, mistérios e várias outras coisas, e que assim como sua mãe desaparecida, ela desce ao misterioso abismo em busca de relíquias, artefatos, além, claro, da própria mãe desaparecida, ao lado de um robô sem memórias enfrentando os tantos perigos intermináveis e totalmente inimagináveis que tem nesse lugar. Esse filme, o que tudo indica, não é uma recapitulação igual foi nos dois primeiros que a gente teve, mas vai continuar a história de onde parou com novos personagens e as tantas novas explorações de níveis mais profundos. E para você que ficou interessado, a ordem correta sem perder tempo é a primeira temporada, aí a gente tem 3 filmes, mas o primeiro e o segundo é só recapitulação, então pula direto pro terceiro e aí sim vai pra segunda temporada. Outro mega querido que ninguém dava nada no início, mas depois só queriam saber da continuação, é o 86, o 86, que tá nas mãos da One Picture, e eles têm tantos animes gigantescos para mais de metro para adaptar, que aí parecia que nunca mais veríamos o 86. Mas isso mudou e agora sim, depois de 4 anos, tá confirmado uma segunda temporada. Não interprete mal, tá? Ele só foi confirmado, mas nem começaram a produzi-lo de fato. E a base aqui é de um país que afirma lutar uma guerra sem nunca ter uma baixa sequer. Aí temos os jovens excluídos, os 86, que são forçados a pilotar quase uns mechas ali em batalhas,
onde a qualquer momento eles podem perder a vida. O legal é que esse risco aqui é bem mais real, contra uma legião de drones autônomos, até que uma oficial de elite encarregada de um certo pelotão começa a questionar todo o sistema, se mostrar ser contra toda a discriminação que os excluídos sofrem e a se conectar emocionalmente, em principal, com o capitão desse esquadrão conhecido por ser o único sobrevivente de todos em que já esteve. A previsão mais otimista aqui é que chegue ali no final de 2026, mas falando bem a verdade, 2027 a 2028 é muito mais viável pela quantidade de trabalho que eles têm para fazer. E ainda o Donghua, a obra chinesa Lord of Mysteries, na metade agora da primeira temporada, foi oficialmente confirmado que vai ter incríveis 7 temporadas, 3 especiais e um filme. Uma aposta ou um plano aí bem ousado da Tencent, que falou ter tudo já cronometrado até 2035 para esse anime, ou seja, para os próximos 10 anos. É coisa pra caramba. Mas também convenhamos, se já fez sucesso lá na China, o público-alvo deles, então tá tudo certo. Se metade das pessoas de lá já gostaram, aí bota o resto do mundo já no bolso. E ainda teve várias dublagens, até em português BR, com uma animação muito bem feita, uma aula de mescla do 2D e 3D, em um mundo alternativo com forte inspiração na era vitoriana, com máquinas a vapor e tecnologia coexistindo com a magia, até que um cara acorda no corpo de um garoto que se auto-empacotou e a partir daí ele precisa desvendar vários segredos e que seu novo eu tá metido, envolto ali de segredos sombrios, enfrentar entidades ocultas e dominar poderes sobrenaturais através de poções, descobrir mais sobre algo que só ele pode fazer, além de entender quem realmente está no controle desse mundo. Um anime que, para quem não conhece a novel, pode ficar um tanto quanto perdido ou não captar ali todas as referências de primeiro, mas tem uns mini episódios em formato de chibi explicando algumas várias coisas e momentos que às vezes até nem apareceram no anime. E esses episódios curtos a Crunchyroll demorou para colocar, mas agora finalmente está disponibilizando eles. E agora sim, as novas adaptações que, fazendo uma ligação aí com o Donghua anterior, a gente vai ter um outro que vai sair, que é o Call Me Lord Eiri Byleaf, ou alguma coisa assim. Não tem data de estreia nem nada, mas tá com uma qualidade absurdamente bonita, muito semelhante ao do Lord of Mysteries, misturando aquele 2D e 3D, com ar bem sombrio, monstros, poderes, elementos bizarros e sobrenaturais, sem falar também do mistério e o suspense. E a história também tem uma pegada parecida até certo ponto, não me entendam mal, porque aqui ele também começa como uma pessoa comum que foi lançado em um mundo sobrenatural após um evento de renascimento ou alguma coisa assim, mas na real ele já era alguém desse mundo, então tá aí uma diferença. E nessa segunda chance ele é escolhido por uma agência dos Correios Fantasmas para receber poderes especiais e o título de mensageiro espiritual, alguém encarregado de guiar as almas e enfrentar tudo que é tipo de ameaça sobrenatural. Honestamente eu não cheguei a ler muita coisa, o Donghua, a novel no caso, não me prendeu tanto quanto o Lord conseguiu, mas talvez ele melhore conforme a leitura avança, mas enfim, a animação tá bonita por si só, e se puderem, deem uma olhadinha no trailer, que eu vou deixar na descrição do vídeo o link, porque a parte sonora tá muito boa, tá muito imersiva. E ainda, caso você conheça essa obra e quiser fazer qualquer ajuste ou complemento no que eu falei, pode ficar à vontade, porque é uma obra que eu fiquei sabendo dela há pouco tempo, então não acompanhei muito. Outro anime belíssimo que tá pra vir é o do famosíssimo game de samurai, o Sekiro, por um estúdio novato, que já trabalhou como parte de apoio em animes aí como Chainsaw Man, mas essa vai ser a primeira adaptação deles mesmo. Mas ainda assim, a equipe tem nomes bem conhecidos. E a história vai ser a mesma, que acompanha um shinobi com o nome de Sekiro, encarregado de proteger o Kuro, o herdeiro divino, enquanto enfrenta vários e vários inimigos. Lógico que tem todo um contexto também por trás disso, que são as guerras no Japão feudal, principalmente disputando uma região específica ali que eles estão, e o sangue desse garoto Kuro que concede a imortalidade. Foi divulgado pela equipe que não tem IA ou qualquer outro auxílio desses na animação, então tudo que você tá vendo é feito na mão, como faziam os Incas, o que vai render para ele uma expressividade mais única, junto dessas cores com tons mais sombrios, esse vermelho mais intenso, que dá um contraste mais dramático e casam muito bem com toda a proposta, principalmente porque o diretor já tinha dito que a ideia era mostrar o peso real de cada golpe, o que eu acredito que se converta em mostrar tudo sem censura, dando aquele ritmo mais intenso, realista, mais pesado e frenético, que pessoalmente eu tava sentindo muita falta ultimamente. E tá pra sair em 2026 exclusivamente pela Crunchyroll. E ainda o Reincarnation no Kaben, que vai ter uma adaptação também, e quem conhece essa obra
já deve estar pensando: ih, rapaz, isso aqui vai dar problema, hein? Porque a premissa é de pessoas que conseguem herdar os talentos de seres do passado, mas não conseguem escolher de quem, e para fazer isso eles precisam ficar se levando de base a todo momento. O protagonista é um estudante que se sente igual a nós, uns medíocres, quando ele se compara com os outros, até que reencontra uma colega que salva ele da morte, revelando ter as habilidades do Musashi Miyamoto e levando ele para dentro desse novo mundo, entre aspas, dos Returners, como são conhecidos, tendo muita ação e aparição de vários nomes históricos, como Newton, Einstein, o próprio Musashi e tantos outros, só que do lado mais vilanesco da coisa. Tem o Júlio César, assassinos que realmente existiram, e um aí que vai dar o que falar, porque é aquele alemão com bigodinho igual ao do Chaplin, sabe? Só que no corpo de uma loli. Me diz que isso aqui não vai dar um rebuliço. Fora isso, a adaptação vai ficar com um estúdio novataço, e a staff já trabalhou em animes conhecidinhos aí, mas nada demais não, o que me faz pensar que não vai ser aquele anime incrível como poderia ser, já que tem muitos momentos com um gore mediano, uma ação legal, mas com esse estilo visual, não me parece que casou muito bem com o ar que o mangá transmite. Teria mais adaptações para mostrar? Teria, como por exemplo Liar Game, que ainda vai ser adaptado pela Madhouse, só que assim como esse, a grande maioria não tem nada para mostrar, então não faz sentido colocar no vídeo. Mas quando sair algo mais relevante, como um trailer, por exemplo, que eu possa mostrar aqui para vocês, aí eu trago eles em vídeos futuros. Agora, nos assuntos mais variados, as editoras do Japão têm cada vez mais dificuldade em encontrar novos mangakas, tanto pela demanda cada vez maior por novas histórias nos meios digitais, mas principalmente pela mão de obra para adaptar as light novels, e aí não tem artista o suficiente de mangá para atender a demanda do mercado. E a Kadokawa falou por meio do editor-chefe que tinham ido recrutar desenhistas em um concurso mundial que teve e se surpreenderam, porque o mangá é uma cultura da qual o Japão se orgulha, mas perceberam que existe muito talento entre os artistas internacionais, depois de verem a obra vencedora, o My Hope in Bloom, da dupla de dois do Canadá, que é um one-shot de 60 e pouquinhas páginas, sem um diálogo, e mesmo assim, tendo uma pegada diferente do mangá que a gente está acostumado a ler, é uma obra muito legal, bem cativante. Então é muito bom e interessante saber que eles estão cada vez olhando mais para fora do Japão, buscando novas referências. O live action do Windbreaker, que tinha saído um anúncio aí no mês passado, se eu não me engano, agora teve um trailer maior que tá mostrando mais as coisas e os personagens. Só que como eu falei quando saiu essa notícia, vai ser aquela série que não dá para levar a sério, é uma galera que tá parecendo fazer um cosplay de qualquer forma, as coreografias são incrivelmente caricatas, é profundidade zero. Eu que gostei do anime, que mistura temas que eu gosto, de ação e drama, ainda de uma forma muito bem feita, uma parte sonora muito boa, eu esperava algo a mais, né? Mas live action de anime dá certo, é 1 em 1 milhão. A novel do The Beginning After the End chegou ao fim no início de agosto, depois de 8 anos. Aí tem gente falando de tudo, né? Que o show de slides, vulgo anime, acelerou o processo e por aí vai. Mas a questão é que sim, foi de fato encerrado, porém não confundam. O que se encerrou foi a novel, a história chegou ao fim, a história acabou, porém tanto o webtoon quanto o anime continuarão a ser adaptados. O mangá, entre aspas, brasileiro Sans Life foi anunciado novamente para ter uma adaptação. Nesse mundo, quem perde alguém muito próximo ganha um poder baseado no que a pessoa desejava para você. É mais ou menos isso. E aí tem vários lances bem legais do próprio protagonista, que além do poder dele ser bem apelão, é também como uma maldição, lidando muito com a questão da depressão, até que encontra um outro usuário dessas habilidades e acaba sendo arrastado por uma sucessão de lutas, confrontos e questões emocionais enquanto tenta sobreviver, questionar e tentar achar um sentido para sua vida, ou como ele mesmo diz, para sua morte. O trailer inicial do projeto tá muito bom, o link tá na descrição, e não só o visual, mas toda a ambientação, a parte sonora, a dublagem tá muito boa também, tá espetacular, e eu super indico apoiar tanto o projeto como a própria obra original e a gente elevar aí mais essas maravilhas que a gente tem aqui no nosso país. E ainda por último, só um comentário mesmo, porque dia 11 de setembro eu vou ir no cinema ver o filme do Demon Slayer, que eu comprei até já meus ingressos. Só que aí eu tava pensando, será que vai ter um balde de pipoca personalizado ou alguma coisa exclusiva? Porque eu gostaria de comprar e juntar meus míseros dinheirinhos, até que eu fico sabendo que no que eu vou, muito provavelmente não vai ter nada de nada. E na Malásia, os caras me fizeram um balde de pipoca com um fundo infinito muito louco. Que perfeição foi essa, casando o infinito do filme, do castelo, com o fundo, sem explicação.
Aí no Japão, em outros países, tem um design maravilhoso, roda umas fotinhos e sei lá mais o que. Mas aí chega aqui no Brasil e não tem nada de nada, né? No máximo um baldezinho ali com uma foto que eles tiraram do Google Imagens. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Agradeço imensamente o apoio de cada um de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e me diz aí, deixa nos comentários qual dessas notícias você mais gostou. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação, review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!